Agora nós iremos falar um pouco sobre a fotossíntese e a quimiossíntese. O que é a fotossíntese? Fotossíntese é o processo de captação da energia luminosa que transforma moléculas de gás carbônico e água em açúcares. Organismos fotossintetizantes, como as plantas, usam esses açúcares para seu meio de produção de energia, crescimento e respiração. Mas as plantas respiram? Sim, elas respiram através do alimento que produzem. A fotossíntese ocorre apenas na presença de luz, e nesse período de exposição à luz, geralmente a planta gasta menos oxigênio do que produz. Então você pode se perguntar, o que acontece com o oxigênio não utilizado pela planta? Esse oxigênio que sobra é liberado para a atmosfera e faz parte do que nós, mamíferos e outros animais, utilizamos em nossa respiração. Lembrando que a respiração não depende da presença de luz, ela ocorre durante o dia e a noite. Apenas a fotossíntese depende da necessidade da luz para que ocorra. E aonde acontece a fotossíntese? A fotossíntese em organismos eucariontes como as plantas ocorre nos cloroplastos. Os cloroplastos têm em sua composição tilacoides e um conjunto de tilacoides forma um grano. Então, a luz ela vai ser absorvida pelo tilacoide e armazenada no cloroplasto. Então, como exemplo, a gente tem as plantas em que isso ocorre. Já em organismos procariontes, como as cianobactérias, a fotossíntese ocorre em membranas clorofiladas, que seriam essas marcações verdes aqui em tirinhas, e acontece também no citoplasma ou citosol da célula. Quanto à absorção da luz e a clorofila, as ondas eletromagnéticas se definem por campo elétrico e magnético ausente de matéria, mas que transporta energia através do espaço. Essas ondas eletromagnéticas podem ser representadas, como exemplo, a luz, o rádio, a TV, as micro-ondas, o raio-x, a luz ultravioleta e entre outros. Essas ondas eletromagnéticas têm como característica a frequência, que é o número de oscilações em relação ao tempo, número de oscilações. Como vocês podem perceber aqui, as ondas de rádio elas têm menos frequência do que uma onda de elemento radioativo, por exemplo. Ela possui também a característica de comprimento, que é a distância entre dois pontos. Aqui a gente pode ver mais uma vez que as ondas de rádio elas possuem menos frequência e um comprimento maior. E aqui, em elementos radioativos, como raios X, raios gama, eles têm maior frequência e possuem menor comprimento. Como eu disse para vocês, a luz também é uma onda eletromagnética composta por frequência e energia. Ela está incluída dentro de um campo chamado de espectro de luz visível, que é composto pelas cores do arco-íris. E se somadas essas luzes, elas formam a luz branca. A forma de descobrir isso, que a luz branca é a soma de todas as cores, foi pelo experimento de Isaac Newton através de observar a luz por um prisma. Ele percebeu que, ao ser refletida a luz branca ali, ela era transformada nas cores do arco-íris. Mas você já se perguntou o porquê as folhas das plantas são verdes? Bom, dentro do espectro de luz visível, como eu disse para vocês, a luz do sol ela emite as cores do arco-íris e, se somadas, formam a luz branca. Então, assim como os olhos humanos podem observar apenas as frequências que vão do violeta ao vermelho, as moléculas de clorofila presentes nos cloroplastos podem absorver somente algumas frequências, sendo elas o vermelho, o laranja, azul, violeta e verde. As plantas possuem, em sua maioria, coloração verde para absorver a pouca frequência de onda que forma a cor verde. Então, a cor verde que a gente vê nas plantas é só o resultado do reflexo da energia não utilizada pelo vegetal, é a energia que não é absorvida, porque eles fazem melhor aproveitamento das cores vermelha, laranja, azul e violeta. E é por isso que as plantas são verdes. A fotossíntese ela acontece em duas etapas, sendo a primeira a fase fotoquímica, que é a fase clara, e a fase 2, a química, que é a fase escura. A etapa 1, a fase fotoquímica, ocorre nos cloroplastos. Esse processo de fosforilação necessita de luz para que aconteça, porque esse processo de fosforilação
É o processo de absorção da luz pela clorofila contida nos tilacoides dos cloroplastos. Ou seja, essa luz vai ser absorvida por esse conjunto de tilacoides que é chamado também de grano. Essa energia absorvida vai ser armazenada nas moléculas de ATP. E nessa etapa acontece também a transformação da água em hidrogênio e oxigênio. Oxigênio esse usado na respiração de plantas e na liberação para a atmosfera. A fase 2, ou fase escura, é o ciclo de Calvin. O bioquímico Melvin Calvin, na década de 1940, descobriu a síntese de glicídios. Por isso é chamado de ciclo de Calvin, ciclo das pentoses ou ciclo Calvin-Benson. Benson foi um dos colaboradores na pesquisa para a descoberta da síntese de glicídios. O ciclo de Calvin é a síntese de glicídios, que consiste na transformação do gás carbônico presente na atmosfera em glicose, ou seja, o cloroplasto vai fazer a captura do CO2, do gás carbônico, vai transformar isso nos açúcares que vai ser usado em sua alimentação. Essa fase é a fase ausente de luz, porque ela é a fase de respiração, que consiste na captura do gás carbônico para converter ele em um açúcar, que é o composto orgânico. Esse processo é chamado de fixação do carbono. E nesse processo, utiliza-se dos componentes produzidos na primeira fase, a fase fotoquímica, que vai ser usado o hidrogênio, o gás carbônico e a energia do ATP armazenados. Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo e agora eu vou explicar sobre os fatores que possam alterar a velocidade da fotossíntese. Bom, a fotossíntese ela sofre variações de fatores externos, como são três no caso, como são a luz, a concentração de CO2 e a temperatura. Quando um desses fatores sofre uma certa variação, dizemos que a velocidade final do processo fotossintético é alterada. Bom, a gente vai falar dos três e o primeiro que a gente vai falar é da luz. Quando a luz aumenta e os outros dois fatores se mantêm constantes, no caso os dois fatores são o CO2 e a temperatura, verifica-se um aumento na velocidade da fotossíntese. Em relação ao gás carbônico, o gás carbônico também interfere na velocidade da fotossíntese. Porém, ele limita a velocidade da fotossíntese quando a luz e a temperatura não sofrem variações. E o último aspecto é a temperatura, que é quando a intensidade luminosa, no caso a luz, e a quantidade de CO2 são mantidas constantes, a temperatura altera a velocidade do processo. Inclusive, o aumento da temperatura determina um pequeno acréscimo no rendimento da fotossíntese. Ou seja, esse aumento da temperatura ajuda a fotossíntese a render. Porém, se a fotossíntese ocorrer em temperaturas muito baixas ou muito elevadas, esse processo acaba sendo inibido. E para a maioria das plantas, a velocidade máxima da fotossíntese ocorre aproximadamente 35 graus Celsius, ou seja, até aproximadamente 35 graus Celsius. Obviamente, dependendo da luz e da quantidade de CO2 no ar atmosférico. Bom, e a gente, só para complementar essa parte da fotossíntese, eu vou falar do ponto de compensação fotótico, que é quando o processo de fotossíntese é igual ao processo de respiração. Eu vou explicar tudo certinho. Como a gente já sabe, como vocês viram anteriormente, a fotossíntese ocorre em presença de luz, ou seja, de dia. Mas existe um processo que ocorre de forma constante, ou seja, 24 horas, dia e noite. Esse processo denomina-se respiração. Quando a luz ela atinge um ponto em que a fotossíntese de um vegetal ou planta é igual à sua respiração, dizemos que a planta ela atingiu o ponto de compensação fotótica. Ou seja, quando a fotossíntese é igual à respiração, a planta atingiu o ponto de compensação fotótica. Porém, para que a planta consiga se desenvolver, é necessário que ela receba uma intensidade luminosa de modo que o processo de fotossíntese seja maior que o processo de respiração. E, aliás, do processo de fotossíntese, também tem o processo de quimiossíntese. E você se pergunta, o que é a quimiossíntese? Bom, a quimiossíntese é a produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias minerais sem recorrer à luz solar.
Essa é a função e o que é esse processo de quimiossíntese também. Esse processo de quimiossíntese, ela se divide em duas etapas. Bom, a primeira etapa é a formação do NADPH e de ATP usando a energia fornecida por determinadas reações químicas de oxirredução que ocorrem no meio. E a segunda etapa é igual à fase química da fotossíntese, onde ocorre, lembrando, né, onde ocorre a redução de dióxido de carbono, o que conduz à síntese de substâncias orgânicas. E aí você se pergunta quais são as bactérias que fazem a quimiossíntese. As bactérias que fazem a quimiossíntese são as ferrobactérias, as sulfobactérias e as nitrobactérias. Cada uma dessas bactérias utiliza a energia de um mineral que oxida, ou seja, as ferrobactérias utilizam a energia do ferro, as sulfobactérias utilizam a energia do enxofre e as nitrobactérias utilizam a energia do nitrogênio. A quimiossíntese, de maneira geral, resumidamente, né, ela transforma compostos químicos, ou seja, compostos inorgânicos, em compostos orgânicos. E, de maneira geral, o processo se dá dessa maneira. Compostos inorgânicos mais O2 mais compostos inorgânicos oxidados é igual a energia química. Produz energia química. E obrigado a todos que assistiram. Tenham um bom dia e até mais.